Aleluia, Yahweh. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, um vento veemente e impetuoso. Aleluia, Yahweh, porque o Altíssimo é bom. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito puro, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito puro lhe concedia que falassem. E a Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Aleluia, Yahweh, porque o Altíssimo é bom, porque o Altíssimo é o Todo-Poderoso que reina para sempre. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Aleluia! Porque não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os habitantes de Mesopotâmia e a Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, a Frígia, a Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar-nos das grandezas de Yahweh. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Yahweh seja exaltado, porque o Altíssimo é bom. Esse dia de Pentecostes foi um dia marcante, ao qual eles sempre reuniam nessas datas para reclamar e pedir bênçãos ao Altíssimo Yahweh. E assim, ó Pai Altíssimo, esta palavra de hoje será enviada para todos os brasileiros, para todos a minha nação brasileira, e para toda parte do mundo, quem quiser ouvir. Vai ouvir, porque é uma palavra para todo o planeta. Em nome de Yahushua é que eu estou falando. Yahushua é o Filho do Altíssimo que morreu e ressuscitou depois de 3 dias, o qual mudaram o nome para Jesus em 1500 para cá, pois esse nome Jesus é um nome criado pelos romanos. Yahweh seja exaltado, que é o nome do Pai. Yahushua está com o seu nome do Pai dentro desse nome Yahushua. Ele morreu e ressuscitou. Após os 40 dias após a sua ressurreição, ele então disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse poder ficará até os confins da terra, a todas as nações que estão debaixo desse planeta. Há de ouvir estas palavras, a qual é a palavra do resgate final de Yahweh, pois é falado desde o tempo de Caim até o nosso tempo,
ao tempo da sétima mensagem, da sétima trombeta, a qual está no Apocalipse. Aleluia, e ao Rei Todo-Poderoso que reina para sempre, porque Ele é bom. Aleluia, louvado seja o seu puro nome, porque Ele é bom. Louvado e exaltado seja o nome de Yahweh, porque Ele é bom, e a sua benignidade é para sempre. Aleluia, aleluia. Então, meu caro amigo, meu irmão, você preste bem atenção e se consagre em nome de Yahushua, pois o resgate está perto de acontecer. E o resgate será simplificado, será como no dia de Pentecostes, todos reuniram consagradamente, esperando a palavra se cumprir, a palavra do Espírito puro, ao qual o Altíssimo Mestre Yahushua falou para eles: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles estavam ali e foram revestidos de poder, e pregou para todas as nações as quais estavam ali naquele tempo. Agora, meu caro amigo e meu irmão, esta palavra irá sobre todas as nações do planeta no tempo devido, em nome de Yahushua, que é o Cordeiro infinito que veio tirar o pecado do mundo. Começando desde o tempo de Caim, eu vou falar a respeito do governante do planeta Terra, o qual foi passado de Adão para Caim. Caim herdou a maldição a qual iria cair no seu pai Adão. Mas ele, matando o seu irmão, ele recebeu essa grande missão, a qual ele jamais esperava que fosse assim, mas foi assim. Ele matou o seu irmão, e aí então haveria então de receber uma marca. O Pai Celestial falou: olha, o dia que alguém te ver por aí, irá te matar, para que você não morra por qualquer um, ou você não venha a morrer. Eu te darei um sinal, haverá um sinal em você, para quando você chegar lá onde você vai, não morrer, eles não te matar. Por que foi falado essas palavras? Porque a morte já imperava no planeta antes de Caim matar o seu irmão Abel. Ali então Caim simplesmente fez algo que ele já sabia que podia fazer, que era matar o seu irmão, porque o reino das trevas estava prevalecendo no planeta por intermédio do príncipe primeiro, aquele anjo de luz que ele é falado que era Lúcifer. Aí então, meu Pai amado, esse Lúcifer que usou a serpente para nascer de Caim, e Caim então já sabia do que tinha que fazer. Mas ali não tinha morte para aquela nação a qual o Pai tinha acabado de criar. Adão e a sua família estavam em corpo sujeito a morrer se caso comesse ou desobedecesse qualquer mandamento, qualquer ordem qual o Pai concedia. Mas ali naquele planeta Terra, eu falo planeta derivado da palavra plano, apenas isso, porque na verdade o Altíssimo é bom e me dá esse privilégio de falar segundo a expressão a qual está dita, planeta. Plano é derivado da palavra plano. E assim, ó Pai amado,
Lúcifer, então, com o seu reino tenebroso, ele usou a serpente, um dragão, uma antiga serpente, que é chamado no livro de Apocalipse 20, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satã, o qual ardará, o qual realmente é o que reinava antes de ter sido criado Adão. Ele já estava predominando no planeta. Esta é a verdade pura. Quando Caim matou seu irmão Abel, realmente Abel representava como o segundo, ou que haveria de reinar, porque ele é que estava fazendo o sacrifício justo. Ele é que estava exercitando a obra do Altíssimo, da forma obediente como o Altíssimo permitiu que oferecesse o sacrifício, a oferta a qual ele veio e concedeu ao Pai. Ele foi aceito a sua oferta. Por que que o Pai aceitou? Porque a sua oferta era verdadeira. Então ali Caim, com a sua inveja, o seu plano maligno, matou o seu irmão, derramando sangue inocente no planeta Terra. Aleluia, Yahweh. Então, meu caro amigo, meu irmão, o Pai Celestial veio a Caim e fez o julgamento. Tu haverás de sair do meio dessa parentela tua daqui e vai morar lá em outro lugar. Mas aonde você for, alguém vai te matar se tu não for receber um sinal. E o Altíssimo colocou nele um sinal. Qual o sinal? O único sinal o qual ele poderia ser colocado, o sinal do pai dele, que era a serpente, pois ele estava com o espírito maligno do dragão, antiga serpente, que Lúcifer estava usando no nascimento dele. Aleluia, ao Todo-Poderoso que reina. Então ali nasceu Caim. O espírito do dragão, do Satã, de Lúcifer, que estava naquele animal, hoje é chamado de serpente, mas não era serpente, era um animal muito bonito, tipo um dragão, mas ele recebeu essa bênção, essa maldição, a qual foi o sinal da serpente, e foi por meio da família da serpente, ninguém o matou, e ele foi aceito mundialmente. Ele foi aceito e procriou e aumentou a população. Aumentou grandemente a população de Caim no planeta, a qual haveria de multiplicar. Aleluia, Yahweh. Então ele, com aquela marca, foi sucesso, porque quando ele chegou lá, diz: esse é dos nossos, ele tem a marca. E era marcado como primogênito do Pai Yahweh, todo-poderoso como aquele que veio do planeta céu, porque era assim que estava determinado para que ele aparecesse lá entre aquelas gerações de Caim, as gerações de Satã, da Lúcifer, o qual estava no planeta, teria que viver e ver ele um ser bonito, um ser poderoso, um ser ordenado e criado da geração do Altíssimo, pois ele era filho de Eva, carne de Adão, mas o espírito era do maligno. Foi nascido por vontade da carne, ou vontade do ser que já tinha estabelecido a morte, mas ele matou o seu irmão e assim recebeu essa sentença. 7.000 anos, 7 tempos está na tua geração, haverá de alguém te procurar para matar, mas tu não morrerá.
se tu tiver essa marca. E assim recebeu essa marca da besta, e ele viveu a vida e criou filhos e filhas. E assim, meu caro amigo, meu irmão, aumentou a população maligna no planeta. Foi essa a origem da primeira besta no planeta. A primeira besta foi originada ali, na morte do segundo filho de Adão, Abel. Então está escrito no livro de Gênesis, capítulo 4, no versículo 23. Lá fala a respeito dessa palavra a qual acabei de ler, acabei de falar. Em nome de Yahushua, o Cordeiro Infinito, que veio tirar o pecado do mundo, estou falando em nome de Yahushua, pois ele que derramou o poder no dia de Pentecoste, por intermédio desse poder é que eu estou falando essas palavras. Aqui no versículo 23 do capítulo 4 de Gênesis, fala: e disse Lameque às suas duas mulheres, a Ada e a Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Os tempos lá, meu caro amigo e irmão, era de milênios, semanas milenares. 7.000 anos a maldição de Caim, e 70 vezes 7 a maldição da geração dele, que era os seus filhos. Nesse tempo não está registrado o que Adão realmente fez, pois eles não colocaram nessa escritura, ó Pai amado, mas colocou no seu espírito puro do Altíssimo, pois ele é que fala nesse momento em nome de Yahushua. E assim, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, no versículo 24. E assim foi. 7 vezes 7, 49. E 7 vezes 70, 490. São 490.000 anos, 97.000 anos, a qual a maldição de Caim da sua geração. Ela se estendeu até o nosso tempo que vivemos hoje, meu caro amigo. Essa maldição de Caim é que gerou as guerras e as mortandades no planeta. Veio por intermédio da morte, veio a doença, veio várias pestes, enfermidades e assim. A morte geral nas conduções, nos transportes e nas viagens, em todo lugar. E assim a morte é que está predominando em nosso planeta Terra. Meu caro amigo e meu irmão, em nome de Yahushua, o Espírito puro do Altíssimo está comigo e falará a respeito desse poder, o qual Caim recebeu lá e como a primeira besta, ou o primeiro número 6 do Apocalipse, que fala que é 666. Ele, Caim, foi o primeiro número, o qual permaneceu até então o tempo dos romanos. Gerou a população mundial pelo poder que eles tomaram a Israel. Eles criaram um calendário corrompido para destruir o povo puro do Altíssimo, como diz no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, que veio um sistema de governo que haveria de mudar os tempos e a lei. Esta modificação ocorreu no capítulo 7 de Daniel, pois lá está escrito assim:
que mudaria os tempos e a lei, acabaria os puros dos profetas, lá está dizendo os santos, que seria Yahushua o começo. O primeiro a ser morto foi o Mestre Altíssimo Yahushua, que morreu no dia de Pentecostes, na metade dos 7 anos, a qual estava dentro da semana do capítulo 9 de Daniel 9:24 em diante, fala de 70 semanas, e na última semana, na metade dessa semana, morreria o rei, o qual haveria de estabelecer o poder de Altíssimo Yahweh, vinda pelo Espírito puro. Que espírito puro foi esse, meu caro amigo? O espírito daqueles que morreram antes do dilúvio, nas águas do dilúvio, meu caro amigo. O Altíssimo veio e salvou um grande número de pessoas por intermédio de Adão. Pois por Adão existe uma nação, uma geração, a qual não está relatada em nosso planeta, nessas escrituras. Ele teve uma geração de salvos, aquelas gerações dos inocentes que tinham sido seduzidos lá no reino celestial e veio para o planeta Terra por engano, pois eles não tinham o conhecimento do bem e do mal, eles necessitavam da vida infinita, e o Pai disse: eles têm o meu espírito e eu vou lá resgatar, porque eles lá estão sofrendo e o meu espírito não vai viver nas trevas. Aleluia! Porque enquanto estavam naqueles corpos, eles teriam que viver infinitamente, ou no tempo do Altíssimo infinito, qual não seria permitido pelo Altíssimo. Eles clamavam ao Pai por piedade e por livramento, e o Pai enviou o seu primogênito Adão, seu filho amado, que vivia no reino celestial, pois todas essas classes de pessoas, de seres, que foram seduzidos no planeta Terra, eles realmente era um filho do Adão, o filho do primogênito do Pai, pois tudo foi criado por ele, para ele, e nada do que foi feito se fez. Está no livro de Yahuchanan, capítulo 1, observa e leia lá, que está escrito no livro de João, é Yahuchanan o nome do livro. Mas João escreveu lá e disse assim a respeito dele: aleluia, Yahushua o Messias. E Adão morreu e perdeu o seu corpo, porque o corpo dele era terreno, era dessa matéria, poderia perder, que não tinha nenhum problema. E ali o Espírito voltou ao Pai que tinha dado, meu caro amigo. O Espírito jamais do Pai morrerá e ficará com ele, conforme é dito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz lá que o Espírito, ao morrer, o ser humano volta ao pó, o corpo, mas o Espírito volta a Yahu, ao Pai que o deu. É assim que funciona esse poder de cada ser humano, que está com o nome no livro da vida. São reservados em nome de Yahu. O plano da redenção estava se cumprindo lá na vinda de Adão e no dilúvio e nas águas do dilúvio, pois a morte passou a existir antes de vir o profeta Adão no planeta. Adão foi o segundo homem a receber a sentença de morte, mas quem morreu foi o seu primogênito, seu último filho, Abel, morto por Caim, que era da geração de Lúcifer,
das trevas o grande príncipe do mal, o qual haveria de vir. Aleluia! Aí veio então o dilúvio e levou a todos, aquele espírito daqueles homens, os quais morreram. Viviam apenas 120 anos, porque estavam precária a vida deles. Eles tinham que viver menos tempo para poder ser reservado para o Espírito do Altíssimo ser colocado novamente em ser humano no ventre de mulheres, as quais iam ser gerados no tempo de Yahushua, quando ele veio pela segunda vez, conforme diz no livro de Hebreus. Novamente, ao introduzir o seu primogênito no mundo, diz: e o servo de Yahu, os seus anjos, está escrito lá, o adore e o reverencie. Quem é esses seres que ali reverenciavam Yahushua? Eram os seres que estavam com vida ali. O Espírito do Altíssimo tinha entrado neles. Eles não tinham corpos. Estavam corpos sem o Espírito puro. Eles iam se perder. Eles precisavam de receber o Espírito puro do Altíssimo para poder viver infinito. E ali então, meu querido amigo, veio o Pentecoste para aquela classe dos antediluvianos, aqueles espíritos os quais perderam seus corpos no dilúvio nas águas, teriam que ali batizar novamente, para ser relembrado aquela morte a qual eles tiveram. Yahushua seja exaltado, porque ele é bom. Veio João Batista, o qual está escrito, ele batizava com água, mas viria aquele outro que batizava com o Espírito puro do Altíssimo. E no dia de Pentecoste eles foram todos batizados, pois o sacrifício tinha sido aceito no madeiro pelo Pai Yahu. Por isso ele derramou o poder chamado Espírito puro no dia de Pentecostes. Todos reunidos ali conforme a leitura receberam o poder, o qual está me usando para falar para você, meu caro amigo e irmão, em nome de Yahushua. Ali começou então, meu Pai, o estabelecimento da abominação assoladora, a qual é falado no profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 11. Até que seja estabelecida a abominação assoladora, haveria 1290 dias. Esse 1290 dias foi depois que foi estabelecida a abominação assoladora, a qual começou 46 anos antes de Yahushua nascer no planeta. Eles criaram um calendário para modificar os tempos, matar os poros do Altíssimo. Eles tinham um projeto maligno operado pela sua besta, que era Caim, meu caro amigo. Caim estava predominando espiritualmente nesse governo, lá no tempo de Yahushua, e eles mataram Yahushua, e o Messias então, no dia de Pentecostes, derramou aquele poder, e ali então, meu caro amigo, aquele poder, o qual ele tinha, ele derramou sobre os seus seguidores. Aos seus seguidores, ao receber esse poder, eles estavam prontos a obedecer, porque eles já vinham recebendo o poder por meio da palavra de Yahushua, ao qual ele, na ressurreição, ele pregou para eles por 40 dias. Essa é a pregação a qual ele fez após a sua ressurreição. Está na Escritura também que ele pregou por os antediluvianos, e esses antediluvianos eram os seus seguidores, os apóstolos,
que estavam a grandes multidões e multidões gigantescas, e uma pregação de Pedro salvou 3.000 almas, quase 3.000 almas. Meu caro amigo, meu irmão, em nome de Yahushua eu te falo, a palavra a qual começou o novo número 6, o segundo 6, começou na criação do calendário abominável dos romanos, que hoje está predominando no todos os planetas, todo o planeta Terra. Está predominando esse calendário que é o segundo 6. Primeiro 6, Caim. Segundo 6, o calendário romano, pois começou no ano 3907. No sexto dia da semana, pois ali terminou os anos no terceiro dia da semana, e no quarto e o quinto dia representava o calendário romano, que era o dia da lua e o dia do sol. É o dia da lua, a noite do quarto dia e do quinto dia estava reservado para os judeus, Yahudins, ou Yahushurus. E ali então começou o único dia que eles tinham para começar o calendário deles. Os romanos começaram no sexto dia e colocaram lá como o primeiro dia. Chegou a morte de Yahushua no Pentecostes. Ele morreu no quarto dia. Mas está escrito sexta-feira. Sexta-feira é o quarto dia do calendário da criação do mundo. E ressuscitou no final do sétimo dia. No calendário da criação do mundo, 3 dias e 3 noites, conforme ele mesmo falou que passaria 3 dias e 3 noites no ventre, no seio da terra, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aquela palavra era a palavra espiritual, meu caro amigo e meu irmão. Abre a sua cabeça e entra esse poder em tua mente, em teu ser. Porque agora terá o número 6, final, que é o 666. Será desvendado todos os mistérios dos 666, que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13. Lá está escrito a respeito dos 666, você pode observar no capítulo 12, do verso 1 a 17, e no 13, de 1 ao 18, pode ler toda a escritura, o capítulo 12, de 1 ao 17, e o 13, de 1 a 18. E ali tu verás, meu caro amigo, que o Altíssimo Yahuwah é bom. Lá está mencionando que não receberam os 666, que é o número de um homem. Ali então, aquele pessoa será perseguido, mas aqueles que são ungidos pelo Altíssimo, recebeu o poder hoje em nome de Yahushua, por intermédio dessa palavra que está escrita no livro de Atos, capítulo 2. Recebereis a virtude do Espírito, e assim pregarão até o final dos séculos, que esse final do século é o 6º milênio, e começará em breve o 7º milênio. É o Congresso Mundial de todos os 4 continentes, aonde haverá uma besta. 666 está no Caim, a qual ele dominará todo o planeta. Aparentemente dominará, mas ele será preso e ficará preso durante os 1000 anos, não vai tentar ninguém. Mas em nome de Yahushua é que eu clamo essa palavra, e que em outro vídeo irei falar a respeito desse assunto. Mas agora os congressos mundiais, o governo único, o qual representa a besta, é o último 6, meu caro amigo, dá 666. Em nome de Yahushua, eu que termino esse culto, essa palavra, e que o Altíssimo assim trabalhe no coração de cada um, e na mente, no ser, no ouvido de cada, em nome de Yahushua.